O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início, amados irmãos, a mais um culto de adoração a Deus
em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse nosso culto está sendo realizado presencialmente, também aos nossos irmãos, irmãs, para as famílias que nos acompanham também através da internet. E aqui fica, irmãos, um convite para que você possa, na medida do possível, compartilhar o Santo Culto com mais pessoas, para que mais almas possam ser alcançadas por esse trabalho que essa Irmandade tem feito, não medindo esforços, mas para levar sempre a mensagem de Jesus Cristo até a sua casa. Então basta que você compartilhe este culto, compartilhe esse canal, peça que a pessoa aperte um sininho que tem quando ela toma conhecimento e acessa esse canal, para que ela possa ser notificada sempre que houver cultos ou eventos da Cristã Apostólica. Começando esse culto, convidamos a todos que possamos cantar com bastante alegria e comunhão o hino 390. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Em continuidade, irmãos, irmãs, vamos cantar o hino 322. Glória ao Senhor, aleluia.
Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Criador, aleluia. Para a oração, querida Irmandade, vamos cantar o hino 119, hino 119. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Bem, amados irmãos, irmãs, famílias que também nos acompanham pela internet, neste momento nós iremos buscar a face do Senhor em oração.
apresentando os pedidos da igreja, que foram feitos menções na congregação, também os pedidos que estão chegando de diversos meios, seja diversos canais que nós temos sendo transmitido neste momento na internet, no YouTube, no Facebook, também dos pedidos que chegam através dos grupos de WhatsApp da nossa igreja. O importante, irmãos, não é que apresentamos pedido de um ou do outro, mas que todos os pedidos cheguem ao conhecimento de Deus pela comunhão da igreja. Então, para nós que estamos na congregação, para os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, fica aqui o convite que possamos, neste momento, nos ajoelhar e desligar a nossa mente do nosso dia, desligar a nossa mente dos problemas do cotidiano e elevar os nossos pensamentos ao que for puro, celeste, ao trono da glória do nosso Deus. Buscaremos a face do Senhor neste momento, então em comunhão, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome, Rei da paz. Aleluia. Glória, glória, glória ao Criador. Aleluia, Senhor eterno, bendito é o teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, estamos mais uma vez nos teus átrios, Senhor, rendendo-lhe graças pela promessa de salvação, a qual tu tens feito com as nossas almas, se formos firmes e fiéis à tua palavra. Graças te damos, Senhor, porque mais uma semana se iniciou e mais uma vez, Senhor, pudemos acordar e termos, Senhor eterno, podermos contemplar a luz do sol. Graças te damos pelo fôlego de vida, pelo calçado, pelo vestido, Senhor, e graças te damos porque até aqui a tua mão tem nos alcançado. Te somos gratos, Senhor, porque uns de perto, outros de longe, uns dentro da igreja, outros nos acompanhando, às vezes num lugar tão distante, mas todos nós, Senhor eterno, independente de onde quer que estejamos, nós estamos, Senhor eterno, neste momento com a nossa mente ligada no trono da tua glória. Se há entre nós que recebe este culto, Senhor, algum irmão, alguma irmã, Pai amado, que está em um leito de enfermidade, que está chorando os seus mortos, Senhor eterno, o órfão, a viúva, Senhor eterno, se há aquele que ainda não comeu, não bebeu neste dia, nesta noite, nós te pedimos, Senhor eterno, permita que as necessidades sejam atendidas na multidão da tua misericórdia. Permita, Senhor eterno, que num leito de enfermidade, os teus anjos com a bandeja da saúde possam entrar nesse momento, Senhor, levando saúde àqueles que são enfermos, ó Pai. Aos enlutados nós te pedimos, por clamor da igreja, Senhor, nós te pedimos que haja consolação nos corações. Não deixe, Senhor eterno, que nem o órfão, nem a viúva se perca, Senhor, mas mostra, Senhor, que tu está no caminho deles também, pelo amor do teu santo nome. Ainda assim, Senhor, se temos feito alguma coisa que desagrada aos teus olhos, nós te pedimos, ó Pai, perdoa as nossas faltas, perdoa nós, Senhor, se erramos por pensamentos ou por obra, mas perdoa nós, Senhor eterno, na multidão da tua misericórdia, porque se for ver, Senhor, pelas nossas obras, se for ver pelos nossos pensamentos, se for ver pelos nossos caminhos, Senhor, não éramos dignos nem de ser chamados teus filhos, ó Pai, mas na multidão da tua misericórdia vem mais uma vez com o teu bálsamo e limpa as nossas vestes pelo amor do teu santo nome e permita que possamos estar sempre, Senhor, no centro do caminho da tua benção, porque desejamos, Senhor eterno, ser abençoados na terra, desejamos, Senhor eterno, ter as nossas enfermidades curadas, desejamos, Senhor, tantas coisas, mas maiormente nós desejamos morar no trono da tua glória contigo. Ó Deus de piedade santo, queira abençoar o decorrer deste culto, queira ser conosco, Senhor, queira ser a tomar nas tuas mãos cada pedido de oração que a igreja tem feito menção, na portaria, nos grupos de comunicação da igreja, na internet. Senhor, tu conheces as lágrimas,
Tu conheces, Senhor, o temor, Tu conheces, Senhor, as aflições de alma. Quantos dos nossos irmãos, das nossas irmãs, passou essa segunda-feira, Senhor, de joelhos prostrados, clamando a Tua misericórdia, Senhor. Onde estiver a causa do Teu povo, onde estiver o coração do Teu povo, onde estiver a mente do Teu povo, nós te pedimos, toma na Tua mão pelo amor do Teu santo nome. Ó Pai de misericórdia, queira ser conosco na multidão da Tua misericórdia, no decorrer desse culto, Senhor. Se for da Tua vontade, prepara testemunhos que sejam de edificação e maiormente nós te pedimos, manda do céu um passo da Tua palavra. É o que te pedimos, rendemos-lhe graças por Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus, aleluia, Senhor eterno, bendito é o Teu nome, Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, Senhor, Deus seja louvado, amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Há entre nós, irmãos, alguma irmã, irmãos que desejam de contar algum testemunho que o Senhor tem feito na tua vida, há essa liberdade. A paz de Deus, irmandade. Amém. Eu tinha que levantar para, desde semana passada, o Senhor está me incomodando de contar o que o Senhor fez na minha vida, porque Ele é fiel. Esses dias aí eu fiquei muito ruim, enferma, né? Mas o Senhor é tão misericordioso que, graças a Deus, estava com febre, com tosse, mas eu fiz exame e não deu nada do coronavírus. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus, né, porque eu estou de pé, né? E só tenho que agradecer ao Senhor, porque Ele é fiel, né? Dos livramentos que Ele tem me dado. Agora mesmo eu estava vindo de carro, Deus me desviou, assim, que eu não estava nem enxergando, de uma caçamba, que eu quase ia acabar com o carro comigo mesmo, Glória né? a Deus. Mas Deus me tirou assim, que eu não sei, falei, misericórdia, eu só vi o vulto assim, né? Então a gente tem que agradecer, né? Pelo ar que a gente respira, pelo alimento, por tudo, né? Que tem muitas pessoas perecendo aí, sofrendo, né? Agora, antes de vir para a igreja, duas irmãs pediram oração, que estão com dor de cabeça, que está suspeita de coronavírus, muitos enfermos. Então, eu tenho que agradecer, né? Motivo de dar graça ao Senhor por tudo e também estar na presença do Senhor, poder, a porta aberta, nós estar louvando o Senhor. Eu agradeço por tudo e pago meus votos. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Nessa noite também o Senhor toca no meu coração para contar uma obra que Ele fez na minha vida. Eu agradeço a Deus que esses dias eu estava caminhando com meu marido e o tempo todo da caminhada eu passei reclamando das organizações da casa, dos trabalhos que eu tinha com as crianças. E quando eu cheguei em casa, depois de alguns momentos, eu me lembrei de uma prova muito difícil que eu passei. Quando a gente tinha alguns anos de casado, a gente começou a tentar ter filhos e era praticamente impossível. Nós fizemos tudo que nossa condição financeira poderia fazer e foi um período bem difícil, muitos detalhes dessa história, foram muito tempo de choro. Eu lembro que eu andava com envelopes de exames debaixo dos braços e eu fui em muitos médicos e nenhum deles conseguiu resolver o nosso problema. Glória. A gente fez todo tipo de tratamento. E um dia eu passei por uma cirurgia para resolver o meu problema e aí eu consegui engravidar. E eu lembro que a gente foi num médico e ele falou que parecia que eram gêmeos, porque ele estava vendo 2 bolinhas no meu útero. E nós ficamos muito felizes, nós comemoramos, saímos muito felizes,
mas para nossa surpresa, era um deslocamento da placenta e o bebê não sobreviveu, o coraçãozinho parou e foi um tempo muito difícil. Eu lembro que eu fiquei muito triste e a minha fé diminuiu. E a única coisa que eu sabia fazer que estava ao meu alcance era oração. Glória a Deus. E passou outro tempo, eu engravidei, mas eu acredito que se alguém falasse para mim assim, que depois de 6 anos daquela fase, que eu ia ter 3 filhos, eu não acreditaria. E hoje a minha casa está cheia. Os problemas que a gente tem em relação ao cuidado das crianças, a gente às vezes até esquece de como a gente pediu por essas bênçãos que Deus preparou na nossa vida. Então, eu agradeço a Deus por essa obra. Não posso nunca deixar de agradecer e nem ser insensível a esse grande milagre que Deus fez na nossa vida. Eu agradeço a Deus por essa força. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguma irmã sente agradecer a Deus? Será que hoje a irmã Bia vai testemunhar? Não? Eita, que a irmã Bia é difícil testemunhar. Glória a Deus. Estamos todos em paz, irmãos, irmãs. Nós gostaríamos de reforçar os convites a toda a Irmandade para que possam estar presentes nos cultos presenciais e também participar dos cultos pela internet. Os nossos cultos acontecem de segunda a sábado, sempre às 20 horas, aos domingos às 10 da manhã, às 18h30, e também aos sábados pela manhã, às 10 horas, aos cultos só com as irmãs, também transmitido pela internet. E aqui fica o convite, que você possa acompanhar, assistir os nossos cultos, também às terças-feiras, 14 horas. E por que falamos isso? Porque, irmãos, o Senhor opera favores na nossa vida, o Senhor trabalha no nosso meio, e é importante que mais pessoas possam ser participantes dessas boas novas. Porque às vezes, irmãos, um amigo, colega de trabalho, um amigo, um parente, uma pessoa que até possa nem estar mais no nosso convívio social, esteja passando por momentos difíceis que a vida permite que nós vivamos. E conversando com essas pessoas, compartilhando para que elas participem desse culto, o Senhor pode entrar e fazer obras e um renovo na vida delas também. Então fica aqui o convite, também o convite para que possamos começar os nossos dias com a programação que nós temos no rádio, sempre das 6 da manhã às 8 da manhã, na rádio para quem está em São Paulo na 101.3, ou para quem é de fora de São Paulo, baixando o aplicativo da nossa igreja na plataforma do Android ou da Apple, no CCA Congregação Cristã. CCA Cristã Apostólica, até 2030 eu aprendo. CCA Cristã Apostólica. Então não fica aqui o convite, ali você pode participar dos nossos cultos, participar da programação da rádio, baixar outros conteúdos que nós temos também para benefício da própria Irmandade. Também, irmãos, nós temos feito registro dos pedidos de oração da Irmandade. Entretanto, até o momento, nós temos diversos canais onde é transmitido os nossos cultos e nem sempre conseguimos registrar todos os pedidos, né, irmão Bruno? Isso tem trazido um pouco de frustração a alguns irmãos que não têm o seu nome lido ao final do culto. Peço um pouco de paciência para a Irmandade, que nos próximos dias estaremos unificando as plataformas e todos poderão ter o teu nome registrado para que possamos fazer as orações em atendimento, em benefício e em pedido para as causas de toda a querida Irmandade. Tá bem assim? Próximo domingo, para quem está na congregação, para quem frequenta os cultos da CCA em Alphaville e para nossos irmãos, para as famílias que nos acompanham pela internet, próximo domingo 10 da manhã
e 18h30 haverá o santo serviço de culto com celebração da Santa Ceia. Que estejamos todos preparados para participar do santo culto também e participar da mesa do Senhor. Mais algum anúncio, irmãos? Pode pedir um hino? Nós, irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor, numa igreja, nós temos um comportamento. Quando nós estamos em casa, por vezes, de maneira geral, nós temos outro comportamento. Acaba que nós ficamos esperando a hora da palavra e nós não ligamos a nossa comunhão com o Senhor. Então, queria fazer um convite a todos que nos acompanham. Quando você estiver assistindo um culto da CCA ou um culto de outra igreja, que você tente entrar na comunhão do culto, participar, cantar os hinos, orar junto, porque para que o tempo não seja perdido, irmãos, nós temos uma missão: expandir a mensagem do Evangelho para que possamos alcançar a coroa da vida eterna. Mas, irmãos, enquanto vivermos, o Senhor tem o bom da terra para nos dar. E é bom que nós estejamos sempre com propósito na presença de Deus. Então, se você está acompanhando este culto ou os demais cultos que você acompanha de outras igrejas, não estamos defendendo uma placa, nossa missão é expandir a mensagem de Cristo. Nós fazemos um convite. Está assistindo? Não assista somente, participe, sinta, busque comunhão com Deus. Está bem assim? Então, em continuidade a este culto, vamos cantar, irmãos, para a palavra, o hino 206, hino 206. Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Vamos ler as Escrituras, onde o Senhor tem nos mostrado, no livro de Esdras. O livro de Esdras fica depois de Samuel, Reis e Crônicas, que é os livros
Livro de Esdras, no capítulo 6. Livro de Esdras, no capítulo 6, iremos ler do verso 1 até o verso 7. Lemos com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo. Amém. Então o rei Dário deu ordem, e buscaram na chancelaria onde se metiam os tesouros em Babilônia. E em Acmetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial, que dizia assim: no ano 1º do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, esta casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, e sua altura de 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras, e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Demais disto, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, se tornarão a dar para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e os levarão à casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador de além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarzaquitas, que estais de além do rio, apartai-vos dali. Deixai-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, irmãs, famílias que nos acompanham também na internet, a palavra do Senhor que o Senhor tem nos despertado nesta noite se encontra neste livro, que é um livro. Esdras é um mensageiro, é uma pessoa que não era da alta corte, mas que ele era um escriba. Ele escrevia as memórias de um tempo daquele povo. E aqui, irmãos, nós lemos a respeito das memórias do rei Ciro. E, irmãos, memórias de Ciro, memórias deste rei que nós lemos aqui, do rei Dário, onde ele confirmou a ordem do que estava registrado por Ciro. Um memorial, um livro, um rolo de couro, onde ficava registrado os atos reais, um relato do que havia acontecido. Todo governo tem os seus registros, toda empresa tem as suas atas. Uma empresa grande, nenhum ato há de ser tomado se não foi determinado por uma normativa de um conselho, onde fica registrado a vida daquela empresa. É assim também nos conselhos, pelo menos tem de ser nos conselhos municipais, nos conselhos das ONGs, das organizações não governamentais, nos conselhos dos estados, dos países, nos grupos de nações, como a ONU, como a OTAN, enfim, tantos conselhos que há no mundo, nos fóruns econômicos, como há o Fórum de Davos, na Suíça, onde as potências se reúnem e registram uma carta de intenções, onde aquela carta de intenção ela vai se transvestindo de condições para que aqueles assuntos se resolvam ou eles vão se desenvolvendo. E é uma situação tão antiga que voltamos milhares de anos
o rei Dário pediu os registros de Ciro. Estava registrado, conforme lemos, neste lugar, Acmetá, que era um palácio de verão dos reis da Babilônia. E ali foi encontrado, irmãos, um conselho, uma ordem, para que fosse reedificada tudo que o povo tinha perdido. Lembremos-nos que o povo judeu perdeu o seu local, foram saqueados, o povo mais fraco foi morto, os mais fortes foram levados em cativeiro. Irmãos, as riquezas foram todas saqueadas, enfim, eles passaram por 70 anos de um martírio, de uma provação. E aqui, irmãos, nós lemos que um registro de um rei para um evento futuro, para que fosse restituído tudo que eles haviam perdido. É muito normal nas igrejas que o Senhor nos desperte para contar a respeito da condição pelo qual aquele povo foi colocado em uma privação, em virtude de uma desobediência, em virtude de não seguir os preceitos que Deus determinava para eles. E mostra-se muito, fala-se muito, prega-se bastante a respeito do tempo da privação. E aqui nós estamos, irmãos, traçando um paralelo àquele povo escravo, aquele povo cativo, mas existia uma ordem de comando que antes que eles alcançassem a vitória, já existia uma ordem, um conselho, uma determinação para que eles tivessem a terra deles restituída. Não somente a terra, como o templo. Não somente o templo, como também as riquezas que eles possuíam antes. Então os irmãos percebem que antes que nós alcancemos uma vitória, o Senhor já permite que ela já venha sendo trabalhada de antemão por pessoas que nós nem conhecemos. E a palavra do Senhor hoje, ela vem para nós que estamos na congregação, para nós que estamos, os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, para relembrar essas coisas. Há um fato histórico, é um fato registrado, por os irmãos terem uma ideia que para restituir a condição daquele povo que foi saqueado, que foi levado em cativeiro, que havia sido sequestrado, eles colocaram líderes do próprio povo, líderes dos próprios judeus. E aqui fica a determinação ao governador que governava naquela terra que haveria de ser restituída. Foi um conselho para o governador que ele não colocasse a mão dele, que ele deixasse que a obra fosse feita pelos próprios judeus. Por quê, irmãos? Porque é uma condição do governador, uma condição de quem governa fazer dessa maneira. Não é uma causa isolada da Babilônia. Até hoje, se nós formos consultar algumas nações, as nações eles colocam os povos iguais em lugares equivalentes. Então, as pessoas de etnia, se tomarmos, por exemplo, uma cidade cosmopolita como Los Angeles, há o bairro dos hispanos, há o bairro das pessoas negras, há o bairro das pessoas homossexuais. Enfim, eles segregam as pessoas em grupos para que elas se sintam entre iguais. E milhares de anos atrás, a Babilônia já adotava esse critério de colocar judeus para recuperar, ser restituída a honra, o templo dos próprios judeus. Onde o Senhor quer nos levar, irmãos, com essa palavra? Por certo, nós estamos, irmãos, para quem busca, para quem clama, por certo, nós estamos aguardando um operar do Senhor na nossa vida. Por certo, nós estamos para quem busca, para quem clama, para quem tem fé. Ainda por esses dias, o Senhor mandou a sua palavra nesta igreja, falando que não importa o tamanho da nossa fé,
ela pode ser quase inexistente, mas o que você tiver de fé, ela tem que ser plena na presença de Deus. A sua confiança tem que ser integral no poder de Deus na tua vida. Para quem está nesta condição, a palavra do Senhor nesta noite te relembra como foi que aconteceu com os judeus quando eles recuperaram a terra deles. Irmãos, irmãs, o Senhor já está operando. Nós estamos aguardando o dia da nossa vitória e o Senhor, pela sua palavra, nos alimenta, nos informa, nos confirma, nos sustenta e nos levanta para te anunciar o que você espera que vai começar a acontecer. O Senhor já te avisa, já foi um dito lá atrás ao teu respeito, e as promessas que o Senhor já fez na tua vida estão para acontecer no teu caminho. Então não importa, irmãos, imaginemos nós, os nossos irmãos ali como escravos na Babilônia, eles queriam só um lugar para eles dormir. Eles queriam tão somente que as coxas deles não fossem usadas para fazer telha de barro. Eles queriam tão somente poder plantar e colher o que fosse deles. Tão pouco, irmãos, porque quanto mais subjugado nós nos encontramos, menos nós conseguimos enxergar. Enquanto eles queriam só um teto para dormir, enquanto eles só queriam não ser açoitados, só queriam que não tivessem chibatadas sobre as costas por não aguentar o trabalho pesado, o Senhor já tinha despertado os governadores para que a terra, o templo, as riquezas fossem 100% restituídas para eles. Então, irmãos, bem-aventurado quem confia no Senhor. O Senhor não nos deixa confundido, não nos deixa envergonhado. Entrega o teu caminho ao Senhor. Boa coisa faz quem não quer dar ordem a Deus, mas que aceita os planos de Deus para a sua vida, porque o Senhor tem o bom, o Senhor pode te colocar, o Senhor vai te colocar no lugar alto, porque há entre nós, irmãos, quem viveu embaixo, quem viveu em cima, quem pode estar embaixo, mas o anúncio da palavra é: vai voltar para cima. Porque assim como aquele povo não esperava, aconteceu. Irmãos, livros maravilhosos que lemos a respeito da restituição da glória do povo de Israel, reis, emissários, governadores que o Senhor constituiu entre os judeus para que esta obra fosse completa. Na tua vida está dessa maneira. Você nem consegue mais pensar onde você pode chegar, mas os planos do Senhor estão registrados, já foram determinados há tempos, e está no tempo de você alcançar a tua vitória. É a palavra que o Senhor nos manda, tempo de reedificação. E não se importa com os teus inimigos, com aqueles que não querem o seu bem. Assim como foi com os judeus, que o rei mandou que os inimigos se afastassem, o Senhor vai mandar que quem não for por ti, ficará longe de ti. Só se aproximarão aqueles que estiverem para ajudar no tempo da tua benção, no tempo da sua recondução àquilo que você tenha perdido. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, meus irmãos, minhas irmãs. Creia, não por quem prega, mas por quem enviou essa palavra para nós. Dentre tantos parágrafos, dentre tantos livros que nós podemos ler, o Senhor pulsa forte no coração de uma pessoa para te anunciar uma mensagem. E a mensagem é essa, simples e clara. Já está determinado, já foi programado, já está condicionado, que quem não é por você estará afastado dos teus caminhos, e o tempo de cantar, o tempo de restabelecimento chegou para toda a igreja que busca a misericórdia de Deus.
Essa é a palavra que o Senhor nos mandou nesta noite, recebamos como vinda dos céus e que por nós, irmãos, pelas nossas bocas, o nome de Deus por tudo seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmã Kátia, a irmã pode agradecer o culto por nós? Em comunhão, irmãos, busquemos a face de Deus em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Bendito seja. Glória, 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 glórias. Pai eterno, Pai maravilhoso, Tu és presente nesse recinto, aleluias. Obrigada, Jesus, porque até aqui o Senhor sustenta nossas vidas. Obrigada, Jesus, porque o Senhor, ó Pai, nos trouxe até aqui nesta noite. O Senhor, ó Pai, tocou no corações de muitos para neste momento ouvir a Tua palavra, alimentar, ó Pai, daquilo, ó Pai, que a alma precisa. E hoje, ó Pai, mais do que nunca, o Senhor transbordou os nossos corações. Ó Pai, a nos lembrar, ó Pai, que devemos ser gratos com tudo que já temos. Nos lembrou através do testemunho da Tua serva, Senhor, que ali, ó Pai, contou a nós, ó Pai, que vale a pena Te servir, que vale a pena continuar, e que o mesmo Deus que operou antigamente é o mesmo Deus que opera hoje, é o mesmo Deus que opera todos os dias. Senhor, eu quero agradecer, ó Deus, por este momento. Eu quero agradecer, ó Deus, por cada um, ó Pai, que aqui está, por todos que aqui estão ouvindo a Tua palavra, pela vida do Teu servo, ó Pai, que hoje o Senhor usou grandemente, ó Pai, para falar conosco. Como é dito, ó Pai, a palavra não é do homem, mas é usada através do instrumento, ó Pai, do homem. E aqui, ó Pai, foi dado, ó Pai, a Ti, ó, a nós, através do Teu servo, ó Senhor, essa grande palavra. E aquele que está ligado, ó Pai, conseguiu receber de Ti mais uma bênção, porque a Sua palavra diz que temos muitas bênçãos para receber ainda nesta terra, e hoje foi firmada através da Tua palavra mais uma, Pai, promessa para nós, Senhor. Eu quero agradecer, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, nunca deixou de ouvir os nossos clamores, o Senhor nunca deixou, ó Pai, de estar atento às nossas súplicas, Senhor, e nem sequer, ó Pai, nos deixou a ficar enganado, ó Pai, pela Tua palavra. Senhor, mais uma vez eu agradeço a Ti, porque hoje pudemos estar louvando ao Teu nome, o Senhor recebeu. Mais uma vez aqui oramos a Ti e o Senhor também recebeu. E agora, ó Pai, quando for o momento das ofertas, o Senhor venha também estar abençoando a cada um, Senhor. Mais uma vez, Pai querido, pelo Teu grande amor que o Senhor tem por nós, pelas nossas vidas, o nosso muito obrigado, Pai. Desde já agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o Teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bem, irmãos, irmãs, conforme a serva de Deus orou, como nós temos tido culto todos os dias, então uma oportunidade para nós ofertarmos todos os dias também. Então, se nós estamos prontos para ofertar, na frente do teu banco tem o envelope que pode participar das ofertas. Boa coisa é, se precisar ofertar com máquina de cartão de crédito ou débito, também basta se dirigir às servas de Deus na portaria. Estão todos prontos para quem vai ofertar já está pronto? Vamos agradecer então as ofertas? Senhor, te agradecemos pela boa oportunidade de estarmos na Tua casa,
Te agradecemos pelas ofertas que Tu tem nos preparado. Permita que, onde for utilizada essa oferta, Senhor, seja em benefício da Tua obra, para que sempre a mensagem do Evangelho seja junto de um alimento, seja junto, Senhor eterno, de algum atendimento, possa chegar junto, Senhor, levando paz, levando mensagem de esperança e levando também Jesus Cristo aos corações. A quem ofertou, Senhor, a quem não pôde ofertar, a quem desejou ofertar nesta noite, nós te pedimos, derrama sobre nós das Tuas bênçãos e a Tua misericórdia e a Tua proteção também. É o que te pedimos, rendemos-lhe graças em Cristo Jesus nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. As irmãs passarão recolhendo a oferta. Vamos cantar, irmãos, irmãs, o hino 367. Hino 367, em agradecimento ao culto. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Bem, irmãos, irmãs, nesta noite mais de 250 pessoas pediram oração para a igreja. Pedidos de quem espera a misericórdia do Senhor. Pediu nesta noite Roberto, Judinália, Clarice, Roseli, Fernanda, Patrícia, Kelly, Evandro, Vera, Mari, Solange, Maria José, Eliane, Cláudia, Simone, Cida, Janeide, Gerson, Maria Caetano, Damina, Paulo, Amado, Marisete, Francisca, Neuza, Luzia, Mercedes, CV, Vilma, Anita, Rodrigo, Edi, Cirlei, Silva, José Luiz, Maria, Ivanete, Vera, Eunice, Gilmar, Francisco, Sabrina, Cleidiana, Leandro, Ana, Jade, Ana, João, Jesus, Janilson, Janice, Jean, Ginaldo, Vanessa, Sabrina, Mariana, Luísa, Lourdes, Letícia, Evelyn, Leda,
Elda, Sebastião, Rode, Marcos, Lorenzo, Arnaldo, Andrei, Satie, Rosana, Berenice, Joaquim, Rosa, Valdete, Michele, Josiara, Idalba, Virgínia, Valdemar, FF, Sidney, Flávio, Joaquim, Adriana, José, Paula, Ana, Bruno, Brenda, Emanuel, Vladimir, Miguel, Geraldo, Luiz Silva, Roseli, Josineide, Joilson, Elza, Eliseu, Roseli, Helenice, Luana, Rogério, Ana, Luzia, Douglas, Bruna, Wesley, Rubens, Thelma, Rodrigo, Tereza, Maciel, Marcelo. Não vamos cansar de ouvir, irmãos. Há tempos na nossa vida que tudo que a gente quer é ouvir o nosso nome numa lista de oração. Rose, Ana, Lucélia, Cleiton, Nicolas, Antoni, Maria, Leila, Janir, Marina, Ellen, Rácia, Leonardo, Luiz Carlos, Ana, Célia, Oswaldo, João, Vitor, Beatriz, Lilian, Silvia, Célia, Dona Maria, Antônio Souza, Gabriel, Maria, Helena, Miguel, Daniel, Cristina, Moisés, Ana Maria, Santina, Antônio, Marcos, Angélica, Senira, Renilda, Luiz, Isabeli, Clarice, Lila, José Luiz, José Carlos, Wanda, Alice, Jéssica, Emílio, Josefa, Carlos, Antônio, Letícia, João, Alexander, Josiara, Ricardo, Carlos, Érica, Eurides, Edivaldo, Maria, Silvia, Israel, Aixa, Alexandre, Gabriel, Rafael, Helena, Miguel, Adriana, Kilza, Cauã, Flávia, Mayra, Daniel, Abel, Mateus, Luiz, Felipe, Bianca, Eliana, Miranda, Lenice, Umara, Iris, Ivadir, Ivaldete, Elaine, Edna, Silvio, Érica, Alexandre, Felipe, Luzinete, está terminando, Luciana, Marta, Diná, José, Maria Cassiana, Rosalina, Marisa, Elias, Maria, Lindelso, Cirlei, Pedro, Josefa, Ildamar, Tayara, Elo, Iana, Israel, Jorge, Davi, Aline, Lucas, Ozenir, Rati, Maria, Januária, Antônio, José Ayrton, Juliana, Rosana. Também o Henrique, filho da irmã Regina. Também o irmão Newton Aparecido Cardoso. Também a irmã Elisa. Todos esses contam com as orações da igreja. Alguma irmã sente pedir oração? Estão todos em paz? Então, irmã Débora, a irmã pode fazer oração por nós, ao final, aqui embaixo, junto a nós? Recebamos todos, irmãos, a santa paz de Deus e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, o conselho da sua santa e bendita palavra, permaneça em nossos corações para sempre. Amém. Glória a Deus.